tudo bem com você? Hoje, o podcast da Alesp vai abordar um assunto que certamente atende a todos e também interessa a todo mundo. A questão dos carros, dos pedestres, do Detran, dos documentos, do licenciamento, da segurança no trânsito. Nós temos o prazer de receber aqui o diretor de atendimento ao cidadão do Detran, Lucas Papais. Super obrigada. Imagina, o agradecimento é nosso. Em nome do Detran, agradeço a possibilidade da gente poder trazer esse assunto tão importante para a gente conseguir conversar e conscientizar a população sobre isso. Lucas, como gerenciar uma frota no estado de 35 milhões de veículos? Isso é um desafio enorme para o Detran. O Detran de São Paulo é o maior órgão de trânsito do país. São 35 milhões de veículos, 24 milhões de condutores. O Detran de São Paulo é 28% maior do que o segundo Detran do Brasil. Só para você ter uma ideia, o Detran de São Paulo é dividido em 18 regionais de trânsito no estado. Só a regional capital, que é o município só da capital, ele é 20% maior do que o segundo Detran do Brasil. Então só a capital já é maior. De São Paulo nada, não, só a capital. Só a capital. E aí os desafios vão paralelizando com o tamanho do Detran. Então são muitos os desafios, seja ele de conscientização da população sobre os riscos, sobre a prevenção de acidentes, segurança viária, que é um assunto que a gente está abordando muito nas nossas campanhas. Então, cada dia aparece um problema e a gente tenta solucionar. E que eu sempre falo, o desafio, quando ele é complexo, exige que todos nós, governo estadual, governo municipal, governo federal, a imprensa, sociedade civil organizada, a academia, se a gente não trabalhar todos nós convergindo para que a gente consiga conscientizar a população, a gente vai ter mais dificuldade. Então, não vamos fazer isso sozinho, vamos fazer isso com todos nós, com toda a sociedade e esses atores que eu citei. No último mês de maio, vocês vivenciaram o Maio Amarelo, que é um mês dedicado à campanha de conscientização da segurança no trânsito. Sim. Gostaria que você falasse das principais ações e se já tem algum objetivo, alguma solução. Bom, o Maio Amarelo é uma campanha criada aqui no Brasil e com muito orgulho a gente faz parte dela. O Observatório Nacional de Segurança Viária, ele é um observatório que replicou isso para vários países no mundo. Então é uma campanha que nasceu no Brasil e está sendo usada em vários países no mundo. Então é um orgulho brasileiro esse tipo de campanha. O Maio Amarelo aqui no Detran foi responsável, nos ajudou a alavancar campanhas de conscientização. Nós fizemos várias campanhas em bares e restaurantes. A gente chega lá no intuito de educação para o trânsito, conversa com as pessoas, alerta eles os perigos de bebida e direção. A gente também fez centenas de fiscalizações que a gente chama de Operação Direção Segura Integrada, que é a famosa Operação Lei Seca. Então a gente, em todo o estado de São Paulo, isso não é só na capital, na Grande São Paulo, em todo o estado de São Paulo, nós vamos com a nossa equipe, com a equipe da PM, com a equipe às vezes da Guarda Civil Municipal de determinados municípios, Polícia Científica, ou seja, várias instituições municipais e estaduais no combate a essa conduta gravosa que é direção e bebida alcoólica. Isso não combina. O lema do Maio Amarelo desse ano foi "A paz no trânsito começa por você". E é legal esse lema porque nos traz a importância do que é o trânsito hoje. Não sei se a sociedade tem percepção, mas hoje o trânsito é a política pública mais democrática que existe. Por que eu falo isso? No trânsito você tem o pedestre, você tem o motociclista, o dono de veículo, o dono do caminhão, ou seja, você tem a pessoa que está andando de chinelo de dedo no trânsito até a pessoa que está dirigindo um carro de 3, 4, 5 milhões. Diferentemente de outras políticas públicas que você pode se direcionar ao ambiente privado, contratando segurança particular, escola particular, o trânsito você não consegue. Então, assim, é muito importante que todos nós percebamos a necessidade de cada um nos responsabilizarmos pelas nossas atitudes no trânsito. Então, por isso, a paz no trânsito começa por você. Esse foi o lema do Maio Amarelo desse ano. E começa pelo cinto de segurança, Sim. Não ingerir bebida alcoólica Sim. quando está dirigindo. Eu estava vendo uma reportagem bem antiga, quando a gente começou, eu falo, eu era muito novo nessa época, mas a gente via Você brincava de carrinho. eu não lembro com quem que era, mas era algo assim,
é obrigatório o uso de cinto de segurança agora. Nossa, foi um alarde. Estão querendo me privar do meu direito, da minha liberdade. E a gente vê como a gente avançou. Então, assim, a gente tem vários desafios ainda hoje. O trânsito, infelizmente, mata muita gente. Mas a gente também tem que olhar para trás e ver tudo que a gente já alcançou, né? Hoje o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, as pessoas finalmente estão se conscientizando de também que tem que usar no banco traseiro, não é só quando pega estrada, né? Hoje, às vezes, você entra em um carro de aplicativo, o próprio motorista já, por favor, coloque o cinto, aí atrás também. O carro vai para lavar no lavar rápido, quando vai ver, eles colocam para dentro a trava. Né? Aí você fica lá meia hora tentando tirar na rua, né, quando você está dirigindo. Mas foi isso, o Maio Amarelo foi uma campanha, foi um mês muito bom pra gente. A gente, com essas campanhas, a gente conseguiu alcançar várias parcelas da sociedade, inclusive quando a gente está falando do Maio Amarelo, a gente lá no Detran, a gente em parceria com a Polícia Militar, tem um grupo Bem TV, que é uma equipe da Polícia Militar que é especializada em trabalhar com as crianças. Então eles vão nas escolas, fazem um trabalho muito bacana de conscientização. Contar uma história aqui do grupo do Bem TV, eles oferecem às crianças um talonário de multas com sentido de conscientização. E aí é muito legal porque as crianças saem de lá e vai multando pai, mãe, tio, tia. A criança volta para a escola depois, professora, eu preciso do dia do talonário porque esse aqui já acabou. E eu estava ouvindo o responsável pela equipe do Bem TV, ele contando que quando teve o Bem TV em um determinado município no interior, o prefeito ligou para ele: nossa, o que está acontecendo? Está tendo muita fiscalização aqui, está todo mundo levando multa. Ele falou: não, prefeito, as crianças que estão com os talonários aí, multando os pais. Ele falou: que legal essa campanha, né? Porque hoje a gente sabe que criança é o maior indutor de mudanças dos adultos. Assim, às vezes os adultos, né, a gente tem mais dificuldade de mudar, mas o que as crianças nos ajudam a mudar e a desenvolver e aperfeiçoar como ser humano. E quando a gente dirige sozinho, a gente não tem noção. E eu dirijo com um sobrinho, que já tem carta, tudo, ele... Tia, eu fico impressionada, como você fica mudando de pista e não dá certo. Mas isso foi só uma mudadinha aqui. A gente tem que se policiar, agora, né? Puxou, entrava toda vez. Então, assim, o desafio do trânsito ele é enorme e aí a gente precisa atuar em várias frentes. E esse é o nosso desafio, atuação em rede. O Detran sozinho não vai conseguir alcançar o que a gente quer, que é 0 morte no trânsito. A gente precisa atuar com todos os parceiros que queiram trabalhar com a gente nesse sentido. Quantas pessoas morrem por ano no trânsito no estado? Acho que aqui em São Paulo, acho que está em torno de 35 mil por ano. No estado? No estado. Eu não tenho esse número de cabeça, mas eu acho que está algo em torno disso. E as faixas principais... Os tipos de pessoas... É muito interessante essa pergunta, e aí eu vou linkar com uma política pública que a gente fez lá. A gente lançou no Maio Amarelo também o InfoSiga 2.0. O que é o InfoSiga 2.0? O InfoSiga ele é um grande sistema, um grande repositório de dados de sinistros e mortes no trânsito. E para que serve isso? A gente tem a noção de que construção de políticas públicas, elas para terem sucesso, precisam ser baseado em dados e evidências. Então, o InfoSiga, ele é esse repositório de dados desse assunto, sinistros e mortes no trânsito. E ele é para todo o estado de São Paulo. Então, a gente teve um investimento alto, foram quase 9 milhões de reais investidos na reconstrução do InfoSiga. Quando foi isso? Foi em maio, a gente lançou agora em maio. Agora, tá. A gente está com todos os dados de sinistros mapeados, você consegue ver por georreferenciamento, então você consegue ver um mapa do estado de São Paulo, a onda de calor dos sinistros de trânsito, você consegue ver onde morreu mais gente. Então, essa questão também eu pergunto por causa da CT. Teve um acidente com um ferido, mas esse ferido foi a óbito? Isso. Esse ferido foi sequelado? Teve sequela? Esse acompanhamento vocês têm ou tá engatinhando nessa área? A gente trabalha com os dados também, interligando com o DataSUS, que são os dados do Sistema Único de Saúde. Então a gente tem algumas informações sim do que aconteceu, que tipo de veículo era, qual via que era, e a gente consegue acompanhar ele nesse sentido de foi grave, né, uma sequela e tudo mais. A gente lá, com esses dados de forma estruturada, a gente consegue ver coisas
muito legais. Por exemplo, apesar do número de acidentes com idosos serem proporcionalmente menores em relação à Idosos sociedade... na direção ou idosos... Independente, pedestre, motociclista, envolvendo idoso, seja ele dentro do veículo ou fora do veículo. Ele, pela proporção de idosos serem menores do que... Mas a taxa de morte é muito alta. São pessoas que já têm uma característica de risco maior. Então, qualquer acidente, mesmo que seja menos... Uma recuperação mais lenta. Então a gente tem esse dado. A gente só consegue ver isso quando a gente agrega, né, essas informações no InfoSiga. E o que é possível fazer para reduzir a morte de idosos? Olha, a morte de idosos, assim como todas as mortes no trânsito, é o desafio de trabalhar em conjunto em atuação em rede. O Detran de São Paulo se preocupa muito com a segurança viária. Então, quando a gente fala o que é segurança viária? Segurança viária nada mais é do que a garantia de que todos os atores no trânsito estejam devidamente documentados, tenham passado pelo processo de aprendizagem de forma correta, todos os documentos desse veículo, dessa pessoa, portanto, têm que estar de acordo com a legislação, e o trabalho de conscientização, que é algo que a gente tem trabalhado não só no meio do Maio Amarelo, que a gente está falando muito do Maio Amarelo, mas o Detran, ano a ano, a gente tem campanhas de prevenção de acidentes, o BemTV roda o ano inteiro, a gente tem várias políticas para fazer essa conscientização, mas dos idosos é algo que a gente tem trabalhado no aspecto de conversar com os municípios. Então, assim, por que é importante o InfoSiga? Porque com o InfoSiga eu consigo falar com o município. Tá vendo essa mancha essa mancha de calor aqui? Vamos fazer uma lombofaixa, vamos colocar um sinal ali, um semáforo. O que você acha de a gente fazer isso? E aí entra outro grande produto que a gente também entregou nos últimos meses, que é o Sistran. O que é o Sistran? O Sistran é o Sistema Estadual de Trânsito. Para falar de forma bem prática, vou trazer um exemplo que eu acho que a sociedade consegue entender mais fácil. Existe o SUS, Sistema Único de Saúde. Então o SUS, ele é uma política pública, que lá dentro da política pública, na lei do SUS, fala, competência e atribuição tem no governo federal, tem no governo estadual, tem no governo municipal. É uma política pública que todos os atores ali têm alguma responsabilidade. E existe hoje também o Sistema Nacional do Trânsito, que também traz as regras de, olha, o governo federal cuida disso, o governo estadual tem que cuidar disso, o governo municipal tem que cuidar daquilo. E então, a responsabilidade é compartilhada. E aí, o que acontece? Existe, portanto, o Sistema Nacional de Trânsito e também existe agora o Sistema Estadual de Trânsito. E por que a gente criou o Sistema Estadual de Trânsito? É trazer ao debate, à agenda, a importância do tema de segurança viária. Então, o Sistema Estadual de Trânsito, ele foi criado por um decreto do governador. Ele é um decreto que coloca lá várias questões, como a gente trabalha de forma em rede, né, a questão do trânsito aqui no âmbito do governo estadual. Por exemplo, são mais de 10 secretarias que participam agora do Sistema Estadual de Trânsito. Olha, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Segurança Pública. Esse sistema ele foi implementado quando? Foi agora em abril ou maio. Desse ano? Desse ano. Ah, está fresquinho. Fresquinho. E a gente está agora precisando do apoio dos municípios para serem integrados ao Sistema Estadual de Trânsito. E aí a gente trabalhar em conjunto. Né? Lucas, a gente está na maior Assembleia da América Latina, aqui na Casa das Leis. De que forma os deputados podem ajudar a minorar, a reduzir as mortes no trânsito? Com leis para já ter educação de trânsito já para criancinha no primário, no ensino fundamental? Por favor. Olha, a Casa de Leis aqui do Estado de São Paulo é tão grande quanto nós lá no Detran, porque o Estado de São Paulo é esse desafio. Tudo que a gente vai falar é uma magnitude muito alta, né? Então a LESP, como todas as casas legislativas, tem o trabalho primordial de nos ajudar na construção de leis que nos facilitem a promoção no nosso caso aqui, do nosso debate, a segurança viária. O decreto teve um grande apoio da casa, claro que é um decreto, mas a gente tem contato com
com atores aqui dentro para que também nos ajudem a construir melhor a política pública, né? A gente tem trabalhado em rede com a Lesp, com os municípios, porque a gente sabe que toda ajuda é bem-vinda. O problema é complexo, como eu disse, e a gente constrói isso juntos. A questão de promoção de leis quanto a assunto trânsito compete exclusivamente à União. Então, o que nos ajudaria muito é, com a ajuda da Lesp, a gente discutir isso na Câmara Federal. A regulamentação. De algumas mudanças de leis, o que às vezes a Casa do Povo aqui é importante porque às vezes o povo vem aqui trazer as demandas para o legislador e o legislador sim tem essa capilaridade em todo o estado de São Paulo, ele agrega essas informações, pode procurar o Detran, no que compete às competências estaduais, nós estamos inteiramente à disposição de construção em conjunto, de políticas públicas, e também a gente às vezes pode pedir ajuda para a Lesp para a gente conseguir levar uma lei a nível nacional, né? Porque o trânsito não é só aqui. Os microfones do podcast da Lesp estão abertos para você. Estamos aí totalmente abertos também lá, a gente fica muito feliz em recepcionar quaisquer atores que queiram nos ajudar em zerar mortes no trânsito. Falando ainda nessa questão de educação no trânsito, no primeiro mundo, as crianças já recebem essa aula? Como é que é fora? Olha, tem diversos países que trabalham a educação para o trânsito desde pequeno. Eu morei no Japão por 4 anos. Sério? Morei no Japão dos 10 aos 14 anos. E você é descendente de japonês? Eu sou filho de Dekasegi. Ah. Meu pai foi para o Japão na década de 90. Depois eu e meus irmãos e minha mãe fomos aquela grande migração que nós tivemos. Sim, aquela onda migratória. Sim, meu pai foi para o Japão quando eu tinha 2 anos. E aí, quando eu tinha 10, eu, minha mãe e meus irmãos fomos para lá. E aí eu vou contar um pouco da minha experiência lá quanto a isso. É muito legal você ver uma sociedade como a japonesa, o cuidado com o trânsito. Aquele o cruzamento sim, mais movimentado do mundo. Sim, lá em Tóquio. Mas isso começa de muito pequeno. Por que eu falo isso? Hoje, as crianças, quando estão indo para a creche lá, o ensino infantil mesmo, eles vão sozinhos. Vão a pé, sozinhos. Não tem problema nenhum. E aí eles têm um uniforme padrão, assim, eles usam uma boininha amarela e você vê eles transitando na calçada, aí ele para na faixa de pedestre. Mas nenhum adulto? Nenhum adulto. Mas criança a partir de que idade? Uns 5 anos, 6 anos, já tá indo com a boininha amarela, mochilinha, às vezes eles vão se encontrando, aí vai montando um grupinho e vai atravessando, aí o trânsito para, todo mundo respeita, ele chega na faixa de pedestre, ele levanta a mãozinha, espera o carro para, ele atravessa, na hora que ele atravessa ele volta, agradece o carro. Bonitinho. É muito bonito de ver, e assim, eu cresci dos 10 aos 14 lá e eu percebi, né, aqui funcionam as coisas, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Claro que com os 10 aos 14 eu não tinha essa sensação, né? Não tinha esse conhecimento de mim na época, mas depois que eu vim pra cá estudar, a gente comecei a perceber, por que lá funcionava e aqui não? E aí eu falei, não, eu tenho que ajudar a resolver isso de alguma forma. Aí eu me encontrei no Detran. Estou lá há 10 anos tentando fazer isso e com alguns resultados. Olha, e desde pequeno, então, depois já crescendo, você foi tendo essa vontade? Trabalhar para a população, né? Serviço público, assim. Eu falando, por que a sociedade lá funciona? Aí eu, muito jovem, né? Falei, olha, eu acho que é porque tem um governo, um estado ajudando a gente que apoia, né? Que cidade você morou lá? Eu morei numa cidade que chama Kuana. Ele era uma cidade perto de Nagoya, que é um centro maior que acho que as pessoas conhecem mais. Mas era... E você já voltou para lá? Eu voltei para lá depois 2 vezes. Mas aí foi nas férias escolares, assim. Eu vim para cá estudar, fiquei com meus avós aqui, meus pais ficaram lá. Aí eu voltei para visitá-los nas férias do colegial e nas férias do primeiro ano da faculdade. Que delícia. Agora, o tempo está passando. Mas tá uma delícia esse papo. Vamos falar... Por que a gente tem a percepção de que a lei seca hoje tem muito menos blitz do que tinha 10 anos atrás ou de quando ela foi criada?
Olha, essa percepção não coaduna com os números. Porque as pessoas tinham medo, então tinha o motorista da vez, não existia aplicativo, era o táxi. E hoje em dia a gente vê que quem é da esbórnia vai, quem calibra não tá nem aí. Isso é perigoso, né? A gente sabe que combinação de direção e bebida é algo que a gente... É muito triste ouvir que tem colegas ainda que fazem isso. Mas os números dizem o contrário. O Detran tem feito muito mais fiscalizações, que chamamos de ODSI, que é a lei seca, né, a Operação Direção Segura Integrada, do que tempos atrás. Só no mês do Maio Amarelo foram mais de 100 fiscalizações realizadas, milhares de condutores fiscalizados. A gente tem trabalhado muito em conjunto com a Polícia Militar. E o índice de suspensão de carteira, para quem está embriagado? Esse índice tem diminuído no quesito por operações. Tá. Então, assim, antes a gente fazia 100 operações, a gente pegava um número maior de pessoas. Então, isso também me anima, porque estamos fazendo operações e estamos pegando menos pessoas dirigindo. E de forma prática, eu tomei uma taça de vinho e vou dirigir, sou parada numa blitz. Eu sou obrigada a fazer o bafômetro, se eu não fizer, o que acontece? Por favor. Olha, a pessoa tem o direito de se recusar a fazer o bafômetro, mas é muito importante que a pessoa tenha ciência que a infração de recusar o bafômetro e de fazer o bafômetro e dar algum teor alcoólico é a mesma. Então, se a pessoa está dirigindo, é parado e se recusa a fazer o bafômetro, o agente que está ali com ele vai explicar isso para ele. Olha, é seu direito, ninguém vai te obrigar a fazer o bafômetro, mas saiba que existe uma infração para quem recusa. Então, é importante a pessoa... E em número de pontos, tudo é a mesma coisa? Mesma coisa, R$ 2.943 a infração, 7 pontos na CNH, 12 meses de suspensão, tudo a mesma coisa. Isso foi uma construção de melhoria da política pública, porque no começo era só quem era flagrado, aí depois fizeram a tipificação no artigo, falando sobre quem recusa também. A pessoa não era obrigada a colher prova contra si mesmo. E aí a gente tem percebido que muitas pessoas recusam, mas acabam indo para o mesmo caminho. E qual a diferença de eu tomar uma taça de vinho e cair numa blitz, de uma pessoa bêbada cair numa blitz? Na questão da punição, da suspensão, tem alguma diferença nesse agravante visual? Tem. Existem dois tipos de tipificações da questão bebida e direção. Existe a pessoa que vai ser punido administrativamente, que é a infração de trânsito, que é a pontuação na CNH, multa gravíssima. E se a pessoa tiver altamente embriagada, vamos colocar assim, ele responde por um crime também. E aí é algo mais grave. Aí ele mesmo não querendo fazer o bafômetro, mas... por isso que a gente chama de Operação Direção Segura Integrada. Por quê? Porque a gente também trabalha em conjunto com o IML, porque aí vai um perito médico legal, em que ele vai atestar a capacidade da pessoa que se recusou a fazer o bafômetro. E aí, se esse perito identificar que ele, além de estar na tipificação administrativa, ele também esteja altamente embriagado, ele também pode enquadrá-lo no crime de trânsito. Rapidamente, a questão do rapaz do Porsche no mês de abril que acabou matando um motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo. A polícia, no momento, não tinha o bafômetro, não tinha o equipamento para fazer. Quem dá esse equipamento? É a própria polícia que dá para a sua corporação ou é o Detran que fornece? A PM tem equipamentos para fazer esse tipo de abordagem, não são todos os veículos, o Detran também tem esses equipamentos, a gente trabalha em conjunto. Às vezes a gente vai numa operação que a PM leva os equipamentos, mas a gente também leva. O Detran, quando faz a operação Direção Segura, só para explicar para a sociedade aqui, existe o teste que a gente chama teste passivo e teste ativo. O que é o teste passivo? O teste passivo é algo rápido que a gente faz assim: senhor, boa noite, tudo bem? Estamos aqui na Operação Direção Segura Integrada. Por favor, o senhor pode assoprar aqui no bafômetro, por favor? Aí ele fala: não, beleza. Aí ele assopra o que a gente chama de teste passivo, que é um teste que a gente só faz de triagem, vamos colocar assim. Aí ele assopra ali, o Detran que faz essa parte da triagem. Aí constatou que tá verde, libera o cidadão, agradece ele, explica a ele a importância da atitude dele Bonitinho, você vai no japonês.
agradece ele. Caso num teste passivo dê alguma coisa, a gente fala, ó, senhor, por favor, encosta aqui na baia tal, o policial militar vai auxiliar o senhor agora daqui para frente. Aí o policial vem com teste ativo, que aí vai imprimir a alcoolemia dele, vai extrair o papelzinho lá, vai dar a via para ele se ele quiser. Ambas as instituições têm o bafômetro, sim, na corporação, aí, tanto nós quanto a PM. Precisa de mais investimento para que todo mundo que sai à rua tenha bafômetro? Eu acho que a gente tem algumas questões quanto ao bafômetro de explicar para a sociedade a conscientização. Acho que a educação entra em primeiro lugar. Entendi. Então, assim, eu, Lucas, falando aqui como cidadão, eu preferiria investir em educação do que investir em bafômetro. Entendeu? Por quê? Porque eu acredito que a educação me leva a um caminho com mais eficiência do que na punição, na infração. Claro que a gente vai ter esse investimento de bafômetro, a gente vai comprar, a gente tem comprado, a gente está numa licitação, inclusive acho que agora, para comprar esses novos equipamentos, porque a gente sempre também vai atualizando ele, esses equipamentos são balizados pelo Inmetro, tanto nós quanto da PM, é obrigatório isso. Mas o Lucas Papais falando, eu investiria mais em educação para o trânsito do que na punição à sociedade. Eu acho que é mais eficiente. 2024 está sendo um ano muito importante para o Detran. Você já falou de sistemas que foram implantados, do Maio Amarelo, que está sendo referência para o mundo. E tem agora, nesse segundo semestre, nós teremos aí a migração completa do papel para o digital no Detran? Olha, esse é um dos nortes da nossa Do administração. analógico para o digital? É a transformação digital que a gente chama. E aí, o que é a transformação digital? Bom, isso é um desafio não só do Detran, né? O mundo está nesse caminho. Se você olhar órgãos federais, por exemplo, a Receita Federal, desde quando a gente não consegue entregar o informe de rendimentos lá do imposto de renda no papel? Eu, desde que comecei a entregar, eu já entrego no sistema. Primeiro era disquete, né? Era. O INSS é no aplicativo. Os bancos, quantas agências de bancos foram fechadas porque a sociedade está migrando para o digital, né? Então o Detran também não está inerte nesse movimento. Não à toa que a nossa autarquia, o Departamento Estadual de Trânsito, está inserido dentro da Secretaria de Gestão e Governo Digital. E a Secretaria de Gestão e Governo Digital tem uma missão: transformar o estado de São Paulo no estado mais digital do país. E o que vocês vão lançar agora? Olha, esse segundo semestre a gente tem 2 produtos que eu como diretor de atendimento, estou muito ansioso para entregar, que é o novo portal do Detran e o novo aplicativo do Detran. O que a gente espera é uma experiência totalmente inovadora, intuitiva, de fácil acesso, 24/7, com alta disponibilidade de sistemas e serviços hiperautomatizados. O que é o serviço hiperautomatizado? É aquilo que o cidadão entra no sistema, no nosso aplicativo, no nosso portal, e ele, com poucos cliques, realiza o serviço de casa. Ele não precisa se locomover a nenhum local, nenhuma unidade do Detran, nenhuma unidade do Poupa Tempo. Ele do sofá de casa consegue fazer isso. A transferência hoje de veículos já é digital, correto? Correto. E esse foi um lado que sempre teve muito problema na polícia, de acabar com... Teve fraude, teve golpe. Mas no digital, na web, não pode dar problema também? Olha, eu acredito que a transferência digital de veículo é mais seguro do que o processo manual. Por quê? A transferência digital não tem intervenção humana. O que isso significa? São todas consistências realizadas via sistema. Então, assim, hoje, como é que é o processo? Eu vou lá no Detran, apresento minha carteira nacional de habilitação como comprovante de identificação. Se a pessoa frauda aquele documento, a gente tem um trabalho de conferência manual, que a gente sempre olha o documento que o cidadão nos apresenta, faz o cara crachar com o sistema, e isso é feito manualmente por um humano. No sistema, é o sistema que faz. Então a taxa de erro beira 0. A gente sabe, o humano erra. Não temos que esconder isso. Às vezes a gente erra. Todas as nossas profissões do mundo, a gente está fadado ao erro, em algum mais ou menos. Então, na minha visão, o sistema da transferência digital é mais seguro. Inclusive, porque
Hoje, no cenário da transferência, da TDV, que a gente chama, né, transferência digital de veículo, a pessoa quando vai vender o veículo, ele faz prova de vida no celular. Então ele pega a câmera do celular, olha para o lado direito. E isso para os carros mais novos, de 2020 para cá. São os documentos que a gente chama de documentos digitais. Que é... O meu não é. Como é que eu faço? Olha, a gente está com um projeto para fazer o que a gente chama de desmaterialização. Um grande trabalho em conjunto com o Colégio Notarial, que são os cartórios, né? E aí o que a gente tem feito? A gente está com o piloto rodando, por exemplo, você pega o seu documento verde, vai lá no cartório, e aí ao invés do cartório fazer o reconhecimento de firma seu, do comprador do veículo, te entregar este documento verde, CRV verde, que a gente popularmente chama de DUT, CRV, ele te entregar isso, o que ele faz? Ele vai ficar com o documento e vai pegar esta informação, transformar uma informação digital e já vai encaminhar direto para o Detran. Se ele fizer isso, você vai conseguir entrar no aplicativo, hoje está no aplicativo do Poupa Tempo, e fazer a jornada da TDV, da transferência digital de veículos. Então, a gente já pensando nessa questão que tem muitos documentos verdes na praça ainda, como é que a gente transforma isso do analógico para o digital? Então é isso que a gente tem feito com os documentos verdes. E aí quem não é verde, que é a partir de transferência de documentos a partir de 4 de janeiro de 2021, ou seja, comprou um carro zero depois dessa data, comprou um carro e transferiu depois dessa data, ele já é digital. Você já faz no aplicativo. E aí o verde, se precisar, se você quiser, não é obrigado, se quiser ainda fazer reconhecimento, pegar o CRV verde, trazer, levar no portal, aí fica a critério do cidadão. Agora, Lucas, hoje está tudo aqui. Você começou falando do INSS, do SUS, da carteira digital, do documento de licenciamento que a gente não recebe mais Sim. em papel, em casa, via Sedex. Mas o seguro morreu de velho. É bom a gente imprimir, seja a carteira de motorista, assim como o documento de licenciamento e andar com ele? E por quê? A gente orienta o cidadão a ter uma cópia que a gente chama uma cópia offline do documento digital. Então, assim, por exemplo, a carteira digital de trânsito, que é um aplicativo da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, ele permite você, logado lá, fazer esse download do seu documento, seja ele da sua CNH, seja ele do licenciamento. Por quê? A gente sabe que às vezes você está andando numa rodovia... No Rodoanel aqui não pega. E aí não pega, e aí não dá para deixar na mão. Então tem uma cópia offline ali, você vai conseguir abrir o aplicativo e mostrar. Tem pessoas que são mais precavidas ainda, que gostam de imprimir e ter o papel na mão para mostrar. Aí vai do cidadão, tem para todos os gostos, vamos colocar assim. E agora essa questão das multas, que tem descontos de até... 40% se a pessoa... Mas eu não recebo mais a multa em casa também? Se você aderir ao sistema de notificação eletrônico, você recebe a notificação de autuação eletrônica. E aí é critério do cidadão, não é obrigado. Se quiser continuar recebendo no papel, no endereço que está registrado no veículo, vai continuar, mas a gente entende que o benefício é muito grande. Hoje, como é que era antes do SNE, o Sistema de Notificação Eletrônica? A pessoa, até a data do vencimento da multa, podia pagá-la com 20% de desconto. Pô, legal, às vezes. E pagar 20% de desconto não é a sua assinatura de acordo da multa. Você pode pagar com 20% de desconto, se quiser recorrer, continua recorrendo, não tem problema. Né? Existia isso. A gente falou, tem cidadão que sabe que tomou a multa, que concorda que tomou a multa e vai tomar punição, seja a pontuação na CNH, seja o pagamento em pecúnia no valor da multa, e tudo bem. E aí, em contrapartida, se eu notificá-lo eletronicamente, ele concordar com a multa, ele não pode ter um benefício? Então vamos dar um benefício para ele, 40%. A gente dobrou o desconto. E aí isso foi algo muito bacana. E o Estado tem a garantia da receita. Tem a garantia dos 60% da receita, mas acho que o mais importante é a facilidade para o cidadão. Primeiro, está no aplicativo, ele consegue fazer esse pagamento. E quem não faz a adesão ao SNE, continua recebendo a multa em casa? Sim, continua recebendo. Mas não tem esse benefício, esse bônus dos 40%? Dos 40% não. Ele vai poder ter o bônus dos 20%. Mas é critério dele. Às vezes ele chega, aí que ele vai ter ciência. Às vezes a população não sabe. SNE, o que é o SNE? Chega a carteira, chega a notificação de autuação para ele, tem a informação, olha... Você, se quiser fazer parte do SNE, daqui para frente, você começa a ter a possibilidade de desconto 40%.
Agora, rapidinho, Lucas, Vamos que lá. a gente está encerrando aqui. Você começou dizendo que o trânsito é muito democrático. Sim. E a gente tem pessoas de todas as faixas etárias e também de todas as classes sociais que têm a carteira de habilitação, que paga IPVA, que tem o IPVA até 20 anos só, né? Só até 20 anos, tá. A pessoa que não consegue ter um aplicativo, não consegue baixar no celular, como que o governo faz essa migração do analógico para o digital para não deixar essa pessoa aí perdida no meio do caminho? Olha, eu não sei a fonte, mas eu li uma matéria esses dias que a sociedade brasileira tem quase mais de 2 celulares por habitante. Então a sociedade brasileira é uma sociedade conectada. Claro que a gente sabe que tem nichos que não têm acesso. E para esses nichos, tem um atendimento presencial. A gente tem uma grande parceria com o programa Poupa Tempo. São mais de 225 unidades no Poupa Tempo. O Detran, ele está presente em 645 municípios. Então a gente está lá disponível para o cidadão, caso ele prefira ir no canal presencial. Mas tem alguns serviços que são feitos exclusivamente digitalmente. E aí o que acontece nesse cenário? O cidadão chega na unidade de atendimento presencial, o que a gente pode fazer é, olha, esse serviço é só digital. O senhor tem celular? Não tem. Então vem aqui comigo no computador, vamos fazer um login para o senhor aqui, a gente ajuda ele a fazer toda a jornada do digital. E aí a gente explica para ele, ó, tá feito aqui, tá o seu protocolo, se o senhor precisar, estaremos aqui, mas aqui o senhor já tem um login, por favor, peça ajuda para alguém, a gente está à disposição aqui sempre, mas a gente não quer que o senhor se desloque até aqui, porque a gente sabe que tem custo. Tempo é dinheiro. A gente não quer que o cidadão perca deslocamento até uma unidade, às vezes aqui na capital, pagar estacionamento, né? A gente quer que ele faça do conforto do sofá da casa dele. Lucas, você tirou a carteira de motorista, antigamente se falava carteira com 18 anos, eu com 20. Você se lembra do momento que você pegou a carteira e se ela já era definitiva? Olha, eu lembro, e uma coisa que eu falo lá dentro do Detran, e eu tenho a possibilidade de falar, eu sempre falo, o Detran ele não emite documento, ele não emite documento de CNH, ele não emite documento de veículo, ele trabalha com o sonho das pessoas. É o sonho da primeira habilitação, é o sonho do veículo, do carro próprio, de um carro melhor, transferido, documentado no seu nome. E quando a gente muda essa percepção de que o que a gente trabalha são os sonhos das pessoas, a gente entrega valor à sociedade. Porque é importante, nós como servidores públicos temos essa missão, entregar valor à sociedade. Então eu lembro quando eu realizei meu sonho na primeira habilitação. Tinha 18 anos, né? Eu estava fazendo cursinho na época, eu fazia cursinho aqui em São Paulo, mas eu morava em Suzano e ficava indo e voltando para fazer as aulas e é um sonho, assim, a gente lembra com carinho. Você se lembra de quando seu pai deixou você dirigir sozinho? Sim, primeira vez a gente foi eu e 2 colegas num show. E aí a gente pegou uma via de trânsito rápido ali entre Suzano e Mogi. Eu deixei o carro morrer umas 10 vezes. Mas foi a primeira experiência, foi legal, foi muito bacana. Eu vou lembrar isso pro resto da minha vida, essa história de... Alguma preocupação do Detran em relação aos motoristas centenários? E se você tem essa contagem? Olha, tem motoristas centenários, a gente já vê várias reportagens na mídia de cidadãos sendo com a CNH renovada com mais de 100 anos. A gente pegou um caso agora de um senhor, e depois dos 70 anos, o Código de Trânsito Brasileiro fala que o exame médico tem validade de 3 anos. Claro que a depender do caso, o médico pode diminuir, mas no limite de 3 anos. O Detran sabe que todas as faixas etárias têm os seus desafios. Infelizmente, quem mais morre no trânsito hoje são os jovens. Mas, como eu disse, quando tem acidente com idoso, a taxa de letalidade é maior. Então, os desafios são diferentes, mas a preocupação nossa é a mesma, 0 mortes. A gente, com os idosos, eles usam o veículo mais durante o dia, tem várias pessoas com restrição de uso à noite, então eles só podem dirigir de dia. Ah, tem isso também? Tem isso, uma restrição na CNH que obriga ele, o senhor pode dirigir, mas só no período diurno. Lucas, em relação a essa questão dos motoristas centenários e dos motoristas longevos com mais de 80 anos, fica a dica para o Detran na questão da educação e do trabalho psicológico, como a família trabalha esse motorista, que já a família percebe que ele já não tem mais toda aquela sensação, aquela segurança, mas que não quer perder a independência da chavinha do carro na mão. E você falando isso, eu tenho um caso na minha família, um tio meu falando, olha Lucas, pelo amor de Deus, você tem que tirar... Eu com a minha mãe, ela ficou em depressão 6 meses. Você tem que tirar a CNH do meu pai, ele não tem condição de dirigir. Eu falei, tio,
se o médico, que é a pessoa capacitada para verificar Até isso... arrepia de lembrar. Então, e assim, a gente sabe que os familiares se preocupam com razão, mas... Porque pode matar outras crianças, pode matar uma Sim, criança, essa pode preocupação. vir na calçada. E ele fala, nossa, mas ele precisa tirar a seringa. Eu falo, olha, infelizmente é o direito dele. Se Mas você... fica a dica para vocês, fica a dica para vocês Olha, trabalharem rapidamente, essa questão. no Japão existe um selo, tem 2 selos, o selo do recém-habilitado e o selo do idoso dirigindo. Por quê? A gente fez isso com o TEA, aqui em Estado de São Paulo, com o apoio aqui da casa. Do transtorno de espectro autista. O selo do TEA. O proprietário do veículo imprime um selo, faz um cadastro lá da CIPTE, a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, coloca o selo no carro. Por quê? O que a gente consegue fazer é a conscientização. Olha, o carro à frente tem uma pessoa, não vamos buzinar, por favor? Pode ser com o idoso. Colocar um selinho do idoso lá. É muito legal. Lucas Papais, muito obrigada. Volte sempre, foi uma delícia esse papo. Imagina, eu que agradeço. Em nome do Detran, a gente está sempre à disposição, seja para a imprensa, para a Lesp, para os municípios. A gente está lá esperando e também estamos indo atrás. O Sistran está indo atrás de todo mundo aí. Muito obrigada. Hoje o nosso convidado foi o Lucas Papais, que é diretor do Detran, diretor de atendimento. Muito obrigada pela sua audiência.